Exercício 22. Tá vendo AFA, né? Uma criança sentada à beira da piscina brinca com seu carrinho de controle remoto sobre uma prancha de madeira que flutua nas águas tranquilas dessa piscina. A prancha tem massa M, maiúsculo, né, e comprimento L, e inicialmente está em repouso em relação à criança. A partir de certo instante, o carrinho de massa Mzinho, que estava em repouso em relação à prancha, passa a realizar um movimento harmônico simples em relação a um ponto fixo na Terra, indo da extremidade A à extremidade B, em marcha a ré, da extremidade B à extremidade A, num movimento unidimensional paralelo à borda de comprimento L. Então, esse carrinho, ele vai e volta, vai e volta. Então, ele está realizando um movimento harmônico simples, tá? Então, esse movimento de ir e voltar, né? Como se fosse do pêndulo, né? É um movimento harmônico, no caso aqui, movimento harmônico simples, tá? Considere desprezíveis as dimensões do carrinho em relação ao comprimento da prancha. Mi, o coeficiente de atrito estático entre as rodinhas do carrinho e a prancha. G, o módulo da aceleração da gravidade do local. E despreze o atrito entre a prancha e a água. A máxima frequência que o movimento do carrinho poderá ter sem que o mesmo escorregue deve ser igual a... Então, note o seguinte, entre a prancha e a água não tem atrito, tá? Então, nós temos o quê? Atrito entre o carrinho e a prancha. E quem faz esse carrinho se movimentar é exatamente esse atrito. E nesse caso aí é o atrito estático, porque não tem escorregamento. Perfeito? Então, vamos fazer aqui uma figura para exemplificar melhor isso aqui. Bom, aqui a gente precisa entender que o atrito é entre o carro, as rodas do carro e a prancha. Entre a prancha e a água não tem atrito, tá? Então, quando o carrinho gira a roda, ele vai para a direita em função do quê? Da força de atrito entre as rodas e a prancha que empurra ele para a direita. Quando ele volta de ré, é o contrário, ele está rodando, né? A roda está no sentido anti-horário, né? E aí o que acontece? Você tem uma resultante que joga ele para a esquerda. Tá? Então, o que é importante aqui, a gente já destacar aqui, com relação à figura, né? Nós temos aqui que ó, L é igual à soma desses dois percursos aqui, ó, Y e X, tá? Então, L é igual a Y mais X. Então, essa é uma equação importante que a gente vai trabalhar para poder chegar no resultado final. O que ele está pedindo para a gente calcular? Né? Ele está pedindo para a gente calcular a máxima frequência, correto? Então isso não pode sair da mente. Nós vamos buscar o quê? Calcular a máxima frequência. O que mais que a gente pode ter aqui, que a gente pode levar em consideração? Quando o carrinho se movimenta para a direita, né, a massa dele se movimenta para a direita, a massa da prancha se movimenta para a esquerda. Então nós temos uma relação aí de quantidade de movimento. Então, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, eu posso falar que o produto da distância percorrida pelo carrinho, x, pela massa dele, vai ser igual ao produto da distância percorrida pela prancha vezes a massa da prancha. Então, essas duas equações aqui, para a gente, é muito importante. A gente já vai trabalhar com elas, tá? Bom, a gente já identificou na leitura do enunciado que a gente vai calcular a máxima frequência.
Nós estamos falando de movimento harmônico simples. Então aí eu tenho que lembrar, né, lá do movimento circular, quando a gente começa a falar sobre as equações do movimento circular que são aplicadas ao MHS, nós temos que a velocidade angular, ela é igual, né? Ela é igual, a velocidade angular, ela é igual a 2 vezes π vezes f. Essa é uma das equações, tá? Então aqui eu já tenho a frequência. Então o caminho é esse. Então eu vou passar o 2π dividindo a velocidade angular. Então eu vou ter aqui que a frequência máxima, né? Essa é a frequência máxima, ela é igual à velocidade angular dividido por 2π. Então já temos um ponto de partida, né? Já temos uma equação que vai nos dar aqui o valor dessa frequência. O que falta para a gente poder utilizar essa equação, né? Para mim achar a frequência, aí está faltando o quê? Achar a velocidade angular. Certo? Vamos imaginar aqui no carrinho, né? Vamos voltar aqui no carrinho. O que faz esse carrinho entrar em movimento, né? Já falamos que é a força de atrito. Essa força de atrito, ela é estática. Por que é estática? Porque entre a roda e a prancha não há deslizamento. Tá? Não há deslizamento. Então, o atrito aí é estático, tá? Tanto para a ida para a direita como para retornar. Tanto para ir do lado A para o lado B, como para ir do lado B para o lado A. Perfeito? Tranquilo até aí? Então veja bem. Pelo princípio fundamental da dinâmica, a gente sabe que a força resultante que atua em um corpo, ele é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração adquirida. Então nós vamos trabalhar com essa segunda lei de Newton, né? No carrinho, que é o carrinho que se movimenta. É ele que realiza o movimento harmônico simples, tá? E quem é essa força resultante no carrinho? A força resultante é a própria força de atrito estático. Lembrando que o atrito estático é o maior valor possível para a força de atrito. Depois que o corpo entra em movimento, né, quando há o deslizamento, a gente sabe que entra o atrito dinâmico. Esse atrito dinâmico, o valor dele é menor que o atrito máximo. Tá? Como é que calcula a força de atrito? Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a reação normal. Nesse caso aqui do carrinho, como a prancha está na horizontal, a gente pode afirmar que a reação normal do apoio é igual ao peso. E a gente sabe que o peso é igual a m vezes g. Então, eu vou partir dessa relação aqui, ó. Força resultante é igual a quem? É igual a força de atrito. Atrito estático. Quem é a força resultante? É o produto da massa pela aceleração adquirida. E quem é a força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Essa normal que é igual ao peso e o peso que é m vezes g. Então, aqui eu posso já eliminar, ó, a massa. Então, a massa já saiu da equação. Então, sobrou aqui para mim que a aceleração ela é igual ao coeficiente de atrito vezes g. Lembrando que nós estamos procurando aqui a velocidade angular para poder determinar a frequência. Perfeito? Então vamos lá. Aceleração. Nós estamos no movimento harmônico simples, MHS, né? Então nós podemos afirmar que a aceleração ela é igual à velocidade angular ao quadrado multiplicado por x. Quem que é o x? É o espaço que ele vai andar. Né? A cada momento, né? A cada ponto do x, você tem uma aceleração diferente. Nós estamos procurando aqui a aceleração na situação em que o meu
X aqui, ele é máximo. Né? Quando que o meu X é máximo? Quando ele é da amplitude toda. Tá? Quando esse meu X, né, lembra que o X é variável, tá? Mas em um determinado momento, o X máximo, ele vai ser igual à minha amplitude, tá? A minha amplitude. Bom, então eu vou trabalhar aqui, ó, com aceleração igual ao quadrado da velocidade angular vezes a amplitude. Só lembrando que na fórmula aparece um menos aqui, tá? Aparece um menos. Não vou colocar esse menos aí porque isso não vai interferir no cálculo. Perfeito? Então, o que falta aqui para mim? Bom, eu preciso saber quanto é essa amplitude, né? Amplitude ó, o carrinho sai da extremidade A e vai até a extremidade B. Então, quem é a amplitude, né? A amplitude é a distância média. Tem os extremos, né? Ele vai e volta, vai e volta. Esse é o nosso MHS. Então, a distância daqui até esse ponto é a nossa amplitude. Daqui até aqui também é a nossa amplitude, de modo que o nosso X, né? O nosso X aí, ele fica igual a 2 vezes a amplitude, né? Ou seja, a amplitude é igual a metade do X. Beleza? Mas nós não temos o valor do X ainda, né? Porque eu vou precisar achar o X para achar a amplitude para jogar na equação, né? Lembrando que é isso aqui que eu vou usar, ó. A aceleração é igual ao quadrado da velocidade angular vezes a amplitude. Então eu vou trabalhar agora com essas duas equações aqui, ó. Eu tenho que L é igual a Y mais X. E aqui eu tenho que X vezes M é igual a Y vezes Mzão. Tá? Então eu vou pegar X vezes M igual a Y vezes Mzão. Eu vou isolar o Y aqui para mim poder achar o valor do X. Certo? Então vamos isolar o Y. Então vai ficar X vezes Mzinho dividido por Mzão. Isso é igual a Y. Eu vou substituir esse Y aqui, ó, no lugar dele. Como vai ficar? Então vamos aqui para cima. Então vai ficar assim, ó, L é igual a Y. Quem é o Y? O Y é X vezes Mzinho dividido por Mzão. Mais X. Então o nosso L vai ser igual. Vamos achar o mínimo múltiplo, que é M, né? M dividido por M dá 1. 1 vezes X vezes Mzinho, mais M dividido por 1 é M vezes X. Eu tenho X, Mzão. Vamos colocar o X em evidência e vou passar esse M maiúsculo multiplicando o L, porque eu estou querendo isolar o X. Então vai ficar L vezes M maiúsculo é igual X em evidência. Então X vezes Mzinho dividido por X dá Mzinho. X vezes Mzão dividido por X dá Mzão. Então eu faço que L vezes Mzão dividido por Mzinho mais Mzão, isso tudo é igual a X. Então achamos o X. Mas eu não quero só o X, eu quero o quê? A amplitude. Então vem aqui, amplitude é igual ao X. Quem é o X? O X é L vezes M dividido por Mzinho mais Mzão. Então, tudo isso dividido por 2. Então, nós vamos ter que a amplitude vai ser igual
a L vezes Mzinho dividido por 2 vezes Mzinho mais Mzão. Perfeito? Então, ó, agora a gente pode vir nessa equação para achar o valor do A e substituir nessa outra equação aqui, ó, onde A é igual a μ vezes G. Então, teremos aqui A é igual a ômega ao quadrado multiplicado por amplitude. A amplitude é L vezes M dividido por 2M mais Mzão. Tá? Tudo isso aqui é igual a A. E quem é o A? Ó, o A está aqui. Ó. O A é μ vezes G. Então, colocamos aqui μ vezes G vai ser igual a ômega ao quadrado, que multiplica L vezes M, dividido por 2, que multiplica Mzinho mais Mzão. Eu vou pegar esse denominador aqui e vou passar para cá multiplicando, tá? E vou pegar esse numerador e passar para o lado de cá dividindo. Então, vai ficar μ vezes G vezes 2 vezes Mzinho mais Mzão. Isso dividido por L vezes Mzão. Tudo isso é igual a quadrado da velocidade angular. Então, agora eu vou pegar esse quadrado e extrair a raiz quadrada do lado de cá. Então vai ficar assim. Velocidade angular igual raiz quadrada de... Vou colocar em ordem aqui, tá? 2 vezes μ vezes G vezes Mzinho mais Mzão dividido por L vezes M. Então, nós encontramos aí a velocidade angular. Agora, nós vamos vir aqui, ó, na fórmula da frequência, ó. Ó aqui a fórmula, ó. Frequência máxima é velocidade angular dividido por 2π. Então, frequência vai ser a velocidade angular, né, que nós já temos ela aqui, né? Nós já temos ela aqui. Vamos só dar uma ajeitadinha aqui. Então, a velocidade, a frequência vai ser igual a velocidade angular dividido por 2π. Então, eu vou deixar indicado aqui, ó, 1 sobre 2π, né? E vou multiplicar. Em vez de colocar essa relação aqui em cima, eu coloco esse 1 sobre 2π, que vai dar na mesma, tá? Então, isso aqui multiplicando 2 vezes μ vezes G, que multiplica Mzinho mais Mzão. Tudo isso dividido por L vezes M. Se nós olharmos aí nas respostas, nós vamos ver que não tem 1 sobre 2π, né? Mas tem 1 sobre π. Tá? Então, o que eu faço aqui com esse 2 aqui, ó? Esse 2 aqui eu vou jogar para dentro da raiz. Só que quando eu jogo para dentro da raiz, eu tenho que levar ele ao quadrado, ó. Então, vai ficar
2 que multiplica Mi, que multiplica G, que multiplica M minúsculo mais M maiúsculo, tudo isso aí dividido por L vezes M, 4. Então esse 2 eu joguei para dentro, ele tem que levar ao quadrado. Se eu extrair a raiz quadrada, ele vem para fora como 2, né? Então a resposta vai ficar 1 sobre π, que multiplica. Então esse 2 aqui eu posso simplificar com esse 4, né? Então vai ficar Mi vezes G, que multiplica Mzinho mais Mzão, dividido por 2 vezes L vezes M. Então, se a gente olhar aí, é a nossa alternativa D de dado. Tá? D de dado. Tá? Um exercício relativamente difícil. Tranquilo? Refaçam, atente ao raciocínio, né? Aqui a gente trabalhou com movimento harmônico simples, a gente trabalhou com segunda lei de Newton, né? Princípio fundamental da dinâmica, e trabalhando também aqui com quantidade de movimento.